só se fala de outra coisa. O Twitter tem me dado pautas constantemente e eu estou amando isso. Estou amando que o Twitter está me dando pauta diariamente. Mas antes de começar o vídeo, você já conhece o Introdução ao Cinema, o curso mais charmoso do Brasil, o curso de cinema mais charmoso do Brasil. São 2 aulas novas todos os meses lá na plataforma por 1 ano de assinatura. Mas Felipe, só 2 aulas novas todos os meses? São só 24 horas. Só, cara? Que isso? Tu quer mais o quê? Então toma mais. Além das 2 aulas novas todos os meses, você terá todas as aulas já disponíveis na plataforma. Ou seja, aquelas aulas que eu já disponibilizei anteriormente vão estar lá. Você vai ter 1 ano de acesso com todas essas aulas, mais 2 aulas novas todos os meses. Olha quanta aula você vai ter, cara. Olha quantas aulas você vai ter. Ah, Felipe, mas o que você traz nessas aulas? Quais são os assuntos? Linguagem, teoria, história, crítica, política relacionada à produção cinematográfica. Já tivemos aulas sobre neorrealismo italiano, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, enfim, cinema como espelho, cinema como olhar, enfim, tem tudo lá, voyeurismo, tem tudo lá, e tu tá aí e não se inscreveu ainda. Tá esperando o quê? Link na descrição do vídeo. Bora pro vídeo. E dessa vez, com uma pessoa envolvida que nós já reagimos aqui algumas vezes, Carol Moreira. Nós reagimos a Carol Moreira quando nós falamos sobre Instinto Selvagem e também, recentemente, sobre Final Girl. E Carol Moreira emitiu uma opinião que particularmente considero errada, mas que o Twitter, como sempre dentro do tom, como diz Luigi, né, escorraçou Carol Moreira por essa opinião que de fato é errada, mas que descambou para um lugar de tipo, ela não sabe fazer o que faz, sabe, um lugar agressivo, que a gente já discutiu aqui inclusive, né, no nosso vídeo lá sobre crítica, e na parte 2 também, que eu falo lá do Otávio Gá vendo os meus vídeos, né? Esse lugar agressivo que mais distancia do que aproxima. Porque sabe qual é a questão? O público que ouve a Carol Moreira, e a gente viu isso bastante nítido no Twitter, tá? O público que ouve a Carol Moreira viu essas pessoas que estavam reagindo a ela e, por conta dessa postura agressiva, simplesmente não conseguiu compreender a crítica. Então, assim, há de se ter crítica ao que foi falado, porque tá errado. Que tá errado. Mas a gente tem que compreender que a gente tem que ter proximidade dessa galera. A gente tem que se aproximar deles e não se distanciar. Eles têm uma coisa que a gente não tem, que é a capacidade comunicativa. E a gente tem uma coisa que a gente pode oferecer a eles, que é a linguagem, teoria e história. Eles têm que trabalhar em conjunto. Carol Moreira falou besteira, mas eu continuo achando, a despeito do que muitas das pessoas quando virem esse vídeo vão achar, continuo achando Carol Moreira uma baita de uma comunicadora de cinema. Uma baita de uma comunicadora de cinema. Que é e pode ser ainda mais uma aliada na divulgação sobre cinema. Podendo, porventura, por acaso, como o Otávio Gá fez recentemente, assistir a um vídeo meu ou de um outro crítico que abandone essa postura agressiva e assimilar algumas dessas questões. Assimilar algumas desses conteúdos que nós podemos oferecer de linguagem, teoria e história. E quando eu digo isso, é assimilar enquanto processo reflexivo de cinema, de construção de pensamento. Porque eu tenho certeza que Carol Moreira entende de cinema. Tenho certeza que ela sabe muita coisa sobre cinema. E que, a partir dos conhecimentos que ela já tem, poder assimilar outros e construir um pensamento autêntico dela acerca daquilo que a gente pode levar para ela também. Então eu quero estar junto. Eu nunca conversei com a Carol Moreira, não tenho proximidade a ela. Mas eu quero junto. Eu quero do meu lado. Porque eu sei do potencial comunicativo que ela tem. E o que eu quero... gente, o que eu mais quero é... eu quero geral do meu lado. Não sendo facho, eu quero do meu lado. Pra poder, porventura,
assimilar de maneira reflexiva o que eu transmito. Não replicar, não quero replicação, não quero papagaio de pirata, não é isso que eu tô falando. E quando eu digo eu estou falando de maneira geral também, tá? Eu quero que os outros críticos possam assumir essa postura também. De poder ser um ponto de reflexão. De poder fazer com que esses comunicadores que chegam a muita gente possam nos ver. E aqui e ali, refletir sobre o que nós estamos trazendo e produzir um pensamento autêntico acerca daquilo, dialeticamente. Os conhecimentos que eles já têm, sobretudo em termos comunicacionais, assimilados àquilo que eles possam ver de nós, porque nós passamos a ocupar esse espaço do vídeo, que nós abandonamos e muitas vezes rejeitamos, e transmiti-los de suas maneiras. O que eu mais quero é que esse conhecimento seja jogado pra frente. Então, assim, se alguém chegou aqui porque queria me ver escurraçando Carol Moreira, vocês não vão me ver fazendo isso. Irei criticá-la? Irei criticá-la. Irei. Porque não tem como. Foi uma postura equivocada, ao meu ver. E a gente vai discutir os motivos aqui. Mas escurraçá-la pelo que ela falou, não. Não vão me ver fazendo isso. Tá bom? Então vamos ver aqui o que Carol Moreira disse sobre... Nesse corte que ela publicou no TikTok sobre O Assassino da Lua das Flores, do Martin Scorsese. Eu não assisti o filme ainda, tá? Então, o que eu vou fazer aqui não é uma discussão específica sobre o filme, uma crítica sobre o filme, alguma coisa desse tipo. Será uma crítica ao discurso que a Carol vai transmitir aqui. Não assisti ao filme. Vocês já sabem, eu vivo com 2 globalistas aqui dentro de casa, 2 crianças que me impedem, opressoras que não me deixam ir ao cinema. E quando vamos, a gente vai ver Patrulha Canina, né? Mas é isso, é o que temos pra hoje. Vamos conversar aqui sobre Carol Moreira. E vamos assistir o vídeo inteiro e depois a gente comenta, tá? Filme muito longo assim, eu falo pra cortar. Corta, meu filho, não precisava de tudo isso, tira um pouco, 2h30 tava bom, 2h50 tava bom, Scorsese. Mas não, dessa vez eu vou falar que ele devia ter aumentado. Devia ter sido uma minissérie da Apple, porque vai lançar nos cinemas e depois vai pra Apple TV+. Eu acho que uns 5 episodinhos, porque tem 3h30, eu acho que eu faria uma minissérie de 5, porque aí daria pra estender mais o meio e o final. E aí a gente ia ter bem por completo a história, assim. Só que aí te pergunto, né, o Scorsese quer fazer isso? Quer fazer série? Porque qual é o impacto de você lançar uma série na Apple versus... Eu tenho a autoridade de chegar e meter um filme de 3h30 no cinema que vai deixar todos os exibidores irritados, porque quanto mais longo o filme, menos sessão, menos dinheiro entrando. E aí num momento ainda de crise, que os blockbusters desse fim de ano, alguns estão sendo adiados por conta das greves e tal. E ele tá com 80 anos, gente, e ele já não está mais nem aí, né? Vou fazer 3h30, vou fazer o que eu quiser. Não sei se é o último filme dele, mas eu senti um pouco essa vibe, assim, dele olhando pra trás, dele, sabe, é isso, homenageando os amigos dele, da turma dele de Nova Hollywood, sabe? Então... Isso aqui não é uma discussão sobre cinema. Isso aqui é uma discussão sobre a indústria do cinema. É uma discussão sobre a indústria da cultura. E a gente já discutiu aqui inúmeras vezes sobre o que significa indústria da cultura. Indústria da cultura não é somente o processo produtivo pelo qual o artista está envolvido, não é somente a esteira de produção de um filme, não é só isso. A indústria da cultura é todo um imaginário que se constrói em volta, que transforma tudo o que está em volta do cinema em mercadoria. Então, para além do produto filme que surge da esteira produtiva de um estúdio, surge toda uma esfera de produtos que surgem dali e que são lançados ao mercado enquanto mercadoria. Desde action figure, desde uma série de questões, até a produção de comunicação sobre o assunto. E a Carol Moreira, nesse lugar aqui, ela assumiu uma postura da indústria da cultura. A postura sobre como a indústria da cultura deve se postar. E não uma postura sobre o cinema enquanto linguagem, enquanto arte. Tá?
Esse que eu acho que é o grande problema desse vídeo da Carol. É assumir uma postura de positivação dentro do processo dialético. Ou seja, enquanto críticos, nós somos a antítese no processo dialético. Nós temos a coisa no mundo, nós reagimos à coisa no mundo para produzir uma síntese nesse processo de desenvolvimento da linguagem cinematográfica e, portanto, da arte cinematográfica. A Carol acabou assumindo uma postura em que ela vê a tese e ela reafirma a tese. Por mais que ela esteja reagindo ao Scorsese no sentido de criticar o que ele faz em termos de botar da duração do filme e tudo mais, a postura dela é uma postura de reafirmação da lógica de mercado. E aqui que está o grande problema. É uma reafirmação da lógica de mercado. É um vídeo sobre indústria e não um vídeo sobre cinema. E é um vídeo sobre indústria porque quando ela fala pra gente que o Scorsese ele devia reduzir o filme, isso nada mais nada menos é... Melhor, ela fala que o filme devia aumentar, mas ele devia ser diluído em episódios, né? Isso é a postura recente que a própria indústria construiu no espectador. A gente já falou sobre isso algumas vezes também, né, gente? Sobre como a indústria do cinema, a indústria da cultura, retroalimenta a construção de um espectador específico. E que espectador é esse que é construído na contemporaneidade? Um espectador que demanda por hiperestímulos. Quando a gente vê um filme do Scorsese com 3 horas e meia, e a gente tá falando de um diretor que ainda produz cinema sob uns moldes muito semelhantes ao que foi a nova Hollywood, como o rapaz citou ali no final do vídeo, e que demanda, portanto, são 3 horas e meia de filme, mas que demanda do espectador uma atenção onde esses estímulos demoram para acontecer, o espectador precisa ter uma paciência, digamos assim, para que o novo estímulo possa acontecer, causa estranheza a muitos desses espectadores contemporâneos, que cada vez mais, estimulados por essa indústria, são jogados a uma lógica de hiperestímulo. É a lógica do TikTok, gente. A gente já conversou sobre isso, né? O TikTok é essa plataforma onde o que importa é sempre o próximo estímulo que terei. Eu jogo pra cima, jogo pra cima, jogo pra cima, e eu sou estimulado constantemente a vídeos curtos que irão produzir esse estímulo em mim, mas que no final gera esquecimento. Afinal, eu vejo 500 vídeos, fico 3 horas e meia vendo o TikTok, mas estimulado constantemente, mas no final das contas eu lembro de 2, 3 vídeos que eu assisti. Então veja o que eu tô falando. Existe uma lógica de produzir hiperestímulos nas pessoas. As pessoas conseguem maratonar séries 8 horas seguidas, mas não conseguem assistir um filme de 8 horas. Por quê? Porque um filme de 8 horas tem um arco específico pelo qual esse espectador demanda de ter estímulos que têm intervalos mais longos entre um e outro. Na série, o formato série produz no espectador estímulos em que o intervalo de um estímulo para outro é mais curto, fazendo com que esse espectador possa ser estimulado de maneira mais veloz. Não é à toa, portanto, que na contemporaneidade o formato série ganhou popularidade. Nos streamings, sobretudo. Não significa dizer que as séries só surgiram com o streaming. Não. Os streamings popularizaram ainda mais o formato série, ainda mais do que já foi o formato série, em razão dessa retroalimentação que produzia um espectador que demanda desses estímulos constantes. Demanda desses estímulos constantes. Então, quando a Carol Moreira fala pra gente que a gente precisa dividir o filme do Scorsese em episódios, inclusive para aumentar o tempo, mas a gente divide, o que ela tá fazendo é justamente assimilando a lógica da indústria e não do Scorsese enquanto artista, de produzir hiperestímulos nesse espectador para que o filme seja assistido. Filme / série, né?
Que ela deseja que o filme seja uma série. Então vejam, o que eu tô dizendo aqui pra vocês é justamente isso. O problema desse vídeo da Carol é que ela assumiu o lado do mercado em detrimento do lado do artista. O rapaz, no final do vídeo, ele cita inclusive a Nova Hollywood. E a Nova Hollywood é um exemplo maravilhoso para isso, porque a Nova Hollywood foi um movimento, dentro do contexto hollywoodiano, tardio, né? A gente sabe que em Hollywood aconteceu ali de 1930 a 1969 o Código Hays, que foi um sistema de autocensura dos estúdios, que impedia com que muita coisa acontecesse. A gente já teve vídeo por aqui, tem aula no Introdução ao Cinema sobre o assunto, assina o Introdução ao Cinema para entender a censura dentro de Hollywood. Link na descrição do vídeo. Só que ali na década de 60 já estava rolando pelo mundo as ondas do cinema, as novelas vagues, que estimulavam um novo processo de realização de cinema mais livre, que assimilava a lógica do autor, a política dos autores, que assimilava temas pelos quais o Código Hays impedia com que Hollywood fizesse, temas de liberdade sexual, juventude, enfim, que quebra regras e tudo mais. Então, quando acaba o Código Hays em 69, Hollywood entra nas novas ondas com a Nova Hollywood e entra com tudo. Só que a Nova Hollywood ela tenta assimilar a lógica do mercado à lógica do autor, que são interesses irreconciliáveis. São interesses não conciliáveis. É impossível conciliar os interesses do autor e os interesses do mercado de tal forma. Ou seja, é um movimento fadado ao fracasso. E quando a Carol Moreira fala sobre isso aqui, e ela assume o lado do mercado em detrimento ao lado do autor, a gente está falando justamente sobre isso. Sobre como há uma dificuldade, portanto, de autoria dentro de uma lógica de mercado radicalizada. Onde poucos desses autores conseguem assumir essa postura. Um deles, o Scorsese. E se a gente entrar nesse lugar de reafirmação do mercado frente aos interesses do artista, o que a gente está fazendo é matar os últimos que restam. Os últimos dos moicanos. Matar os últimos que restam. Porque se ainda restam alguns desses artistas que conseguem, em detrimento dos interesses do mercado, através do seu nome, levar pessoas ao cinema, quando a gente assume a postura do mercado, a gente tá matando essa galera. A gente tá matando essa galera. O Scorsese, ele não tem que assumir a série se ele não quiser. Isso aqui não é uma desvalorização à série. O Scorsese, inclusive, já fez séries. Ele já fez séries. Mas não, ele quer fazer um filme de 3 horas e meia. Ele quer fazer um filme de 3 horas e meia. Porque interessa a ele que o filme tenha 3 horas e meia. Ah, vai irritar o mercado exibidor, como a outra menina lá citou e tudo mais. Sabe? E aí, se a gente entrar nesse lugar, é mais uma vez a gente assumindo o lado do mercado. É mais uma vez a gente assumindo o lado do mercado. Sacou? Gente, olha só. Não tem 3 horas e meia, mas se você pega os filmes da Marvel, os filmes da Marvel tem 2 horas e 40, 2 horas e 50. São filmes longos. Só que qual é a diferença dos filmes da Marvel para os filmes do Scorsese? Qual é a diferença? É porque existe uma lógica de hiperestímulos constante. O Scorsese demanda de um espectador atento que estará com ele o tempo inteiro ali. Os filmes da Marvel prendem o espectador sob essa lógica do hiperestímulo constante. De 5 em 5 minutos tem que ter um estímulo para esse espectador não sair. A indústria da cultura retroalimenta esse tipo de filme, inclusive o último filme que ganhou o Oscar. Se não for estimulado constantemente, esse espectador vai embora. Sai. Agora, nós, enquanto críticos ou comunicadores, temos que assumir a postura do mercado, reafirmar o mercado. Quando a gente faz isso, gente, sabe o que acontece? Mais uma vez, para a gente exemplificar essa questão. Crítica é antítese.
antítese ao que está posto no mundo, que é a tese. E quem constrói essa tese no mundo é o mercado. Infelizmente, assim é. Nós reagimos a isso. Nós criticamos isso. Quando nós reafirmamos o mercado, o que nós estamos fazendo é entregar ao mercado, entregar ao capitalismo os rumos do cinema. Aí você vai me falar, ah, Felipe, você está sendo idealista demais em crer que a crítica tem um poder de antítese, de reação suficiente para desbancar o mercado. Talvez seja idealista. Mas a história nos mostra que a crítica sempre teve essa posição. A novela vague é isso, gente. A novela vague basicamente é críticos de cinema reagindo ao que estava posto. Reagindo ao que estava posto. É claro que, na contemporaneidade, isso se tornou ainda mais radicalizado. O mercado assumiu uma lógica ainda mais radical, ainda mais extrema, que é, de fato, muito difícil para nós, enquanto críticos, reagir. Mas isso não significa dizer, porém, que nós devemos lutar por pauta mínima. Não significa dizer, porém, que nós não devamos reagir por conta disso e simplesmente ignorar, aceitar que as coisas estão assim e pronto, acabou. O nosso papel é esse. E quando eu digo pra vocês sempre que a crítica é um ofício autodeclarado, é um ofício autodeclarado, mas que demanda de uma ética. E essa ética passa pelo reconhecimento do nosso papel. E o nosso papel é de antítese e não de reafirmação do que está posto. Nós estamos aqui pra mudar a parada. Nós estamos aqui pra mudar, pra fazer a roda girar. Não pra estacionar o carro. Sacou? Tô adorando o exemplo do Eduardo Moreira, que ele fala da cadeira, que a gente tem que lutar contra a cadeira. Lembra que a gente já falou sobre isso? Mais uma vez, a gente sempre fala que a gente tem que lutar contra a burguesia enquanto classe. Ou seja, a gente não quer matar geral. A gente quer que a cadeira que eles sentem não exista mais. O que a gente quer é que o carro não pare. A gente quer o carro andando. E pro carro andar, a dialética tem que se estabelecer. Pro carro andar, a gente tem que reagir ao que tá posto. Senão o carro para. Ou, quem põe ele pra andar, quem vai estar empurrando esse carro, são os mesmos que o fizeram. São os mesmos que têm os meios de fazê-lo. A gente não quer isso. A gente quer a roda girando. Então, Carol, tô contigo, tá? Preciso dizer isso aqui pra vocês. Não sou e não serei aqueles que tacarão pedra. Serei sim aquele que critica. Fiz isso aqui com você e não vou me destituir de fazê-lo. Já reagimos, inclusive, a 2 vídeos seus. Não sei nem se você vai estar vendo esse vídeo por acaso. Se por acaso assistir, escuta isso. Já reagimos a 2 vídeos seus e foi muito bom fazê-lo. Criticamos alguns pontos aqui e ali do que foi dito, mas isso é normal. Mas foram ótimos vídeos para ser usados. Você como uma baita de uma comunicadora de cinema. Foram ótimos vídeos para usá-los enquanto trampolim para trazer outras coisas pra galera. Muita gente aqui aprendeu muito mais sobre Final Girl, sobre os temas tratados em Instinto Selvagem que você trouxe, por exemplo. A partir do que você trouxe e o que eu trouxe em cima disso. Então, você é uma baita de uma comunicadora. Mas erros acontecem. E a gente tá aqui pra ser, mais uma vez, como eu disse, ser a antítese desse processo, fazer a roda girar. A partir dessa crítica, porventura, e eu acredito muito que você possa fazer isso, a partir dessa crítica, através dos conhecimentos que você já tem, e que eu sei que você tem, assumir essa crítica e produzir algo novo. A partir do que você tem. Não quero que você replique o que eu tô dizendo, porque isso não é nem produtivo. Porque eu aprendi muito com você. Eu aprendo muito com você. E eu aprendo muito com todo mundo, na verdade. Dar aulas é ensinar. Dar aulas é ensinar e é aprender, melhor dizendo. E eu aprendo muito com você, sobretudo na maneira como se comunicar. Como transmitir. Eu
espero poder fazer o mesmo com os comunicadores de cinema. Espero, enquanto crítico, assumindo esse lugar, estando me posicionando nesse lugar que muitos consideram irrelevante ou até mesmo desvalorizado frente à crítica, que é o vídeo. Espero, ao assumir essa postura, assumir esse lugar, ocupar esse espaço, poder estar em contato com vocês. Tá bom? Aí voltou, agora que eu vi aqui, voltou aquele menino que falou do cinema brasileiro, que parece filme estrangeiro, publicou recentemente. Filmes de 1h30 pisam em filmes de mais de 2h30. Engulam com farinha, cinéfilos cult, é povo chato. Vocês entendem o que eu tô falando? Quando a gente assume essa postura, a gente produz esse tipo de gente. A gente produz esse tipo de comentário. Esse comentário anti-intelectualista também. Esse comentário aqui, vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Aqui. Sacou? A gente produz esse tipo de comentário porque a gente assume uma postura de muros, de barreiras. A gente não quer se comunicar com essa galera. E aí, quando a gente não consegue se comunicar com essa galera, a gente produz isso aqui, gente. É isso aqui que a gente produz. E assim, a duração do filme não determina a sua qualidade. Ponto. Ponto. O filme do Scorsese, eu não assisti ainda, mas o filme do Scorsese tem 3h30 e pode ser uma grande porcaria. Eu não assisti, não espumem, por favor. Assim como um filme de 1h30 pode ser maravilhoso, pode ser terrível. Não tem nada a ver o tamanho do filme com a qualidade dele. Absolutamente nada a ver. Mas é isso que a gente produz quando a gente assume essa postura. Povo cult chato. Basicamente o que essa pessoa tá falando aqui é: conhecer, estudar é ruim. Então assim, não precisa estudar, gente. Estudar é balela. Produza desinformação, porque não precisa estudar. Não tô falando que a Carol Moreira produz desinformação, tá, gente? Tô falando desse cidadão aqui, como ele tá falando. A maneira como ele tá transmitindo o assunto. Sacou? Mas é isso que a gente produz, é isso que a gente reproduz. Aí, Hulk cinéfilo, sempre maravilhoso. Concordo. Concordo. Aí. O dinheiro do Bresson, filme de 1h30, muito melhor do que a Vingadores Endgame, que tem 2h50, quase 3 horas de filme. Vocês estão entendendo? Que não é a duração que determina a parada? Estão entendendo? E a gente pode citar inúmeros filmes pequenos também. Persona tem 1h30, gente. Persona tem 1h30. Um Homem com uma Câmera tem menos de 1h30. As Pequenas Margaridas tem 70 minutos. A Negra D tem 60 minutos. Filmes maravilhosos. E que são muito melhores do que Vingadores, que tem 3 horas. A Bruxa de Blair tem 1h20. E olha, eu nem tô falando que Vingadores Endgame e Guerra Infinita são ruins, que são filmes que eu gosto. Mas tamanho não define a qualidade de um filme. Como esse cidadão aqui tenta trazer pra gente. Ai, cinéfilo chato. Pelo amor de Deus, cidadão. Mentalidade de quem passa o dia inteiro no TikTok. Muito bom. Mas a gente reproduz muito disso aqui, tá? É claro que não é só culpa nossa, e pra isso eu recomendo que vocês voltem nos vídeos que eu falo sobre crítica e tudo mais. Inclusive, Carol Moreira, se você tá assistindo esse vídeo, eu peço que você volte lá nos 2 últimos vídeos sobre crítica, porque é ali que eu disse sobre isso tudo. Mas é isso aqui que a gente reproduz. Tá bom? Então, vamos melhorar pra melhorar o discurso deles, inclusive, também. Pra que a gente possa levar cinema pra galera. Não tinha parado pra pensar nessa ideia de que o estímulo dos episódios das séries é mais rápido e por isso a pessoa olha 4 horas de série, mas não consegue ver 3 horas de filme. É isso. Gente, mas essa é a lógica da contemporaneidade, tá?
na contemporaneidade, e isso vai para além da arte, é a indústria da cultura como um todo. E quando a gente fala de indústria da cultura, a gente também tá falando de Instagram, de TikTok, tá? Reproduz um espectador específico, constrói um novo espectador. E esse novo espectador que é reproduzido por essa indústria é um espectador que demanda por hiperestímulos. Tá? É esse espectador que fica rolando a tela pra cima, pra cima, pra cima em vídeos de 15 segundos, 1 minuto. Pra ser estimulado rapidamente, pra girar a tela pra cima e ser estimulado novamente. E aí ele fica lá na plataforma por 5 horas. 2 horas seguidas lá no TikTok. O TikTok precisa falar pra ele, ó, cara, você tá muito tempo aqui, vai embora. Mas ele não consegue mais ver um filme de 2 horas. Por quê? Porque o filme de 2 horas demanda de uma construção narrativa, 3 atos muitas vezes estabelecidos ali para construção de personagem, desenvolvimento, tudo isso. Que faz com que o espectador não consiga mais assistir. Por quê? Porque ele demanda de estímulos constantes. E aí, mais uma vez, se o TikTok e o Instagram, de certa forma, são uma radicalização desse processo, no processo do audiovisual, a série tem ganhado cada vez mais força e popularidade muito por conta disso. A Globo divide os filmes de 2 horas, gente, pra passar de noite como minissérie. O filme do Tim Maia foi dividido em 3 episódios, sabe? Sacou? O espectador cada vez mais demanda por hiperestímulo. Se ele não for hiperestimulado, ele pausa o filme. Por que essa discussão de pode pausar ou não pode pausar o filme é tão recente? É cada vez mais recente. Porque a galera não consegue mais ver filme inteiro. Não consegue mais. E quando eu digo isso, eu não tô sendo purista, não. Porque tem muita gente que acha que, sim, não pode, pronto. Cara, você quer fazer seu xixi, tá apertado, pausa o filme e vai lá fazer xixi, beleza. Pô, você é um cara, e é por isso que eu digo que o capitalismo reproduz isso tudo. Mas tu é um cara que trabalha 8 horas, quando não mais no capitalismo tardio, 12 horas por dia. Tu chega em casa, tu quer se divertir. Aí tu bota um filme, mas tu tá morto de sono, tu pega no sono. Porra, para o filme, vê depois. Tudo bem. Mas vocês estão entendendo como o capitalismo reproduz esse espectador? Esse cara tá morto. Ele só quer ser estimulado. Ele só quer ser estimulado. Ele não quer um filme de 3 horas e meia, que ele fica lá e tudo mais. Mas, porra, a gente vai assumir a lógica do mercado? É isso que eu tô falando. A gente vai abraçar o mercado. Não, tudo bem, mercado, eu sei que você tá produzindo isso, então vamos juntos. Não. Porque o que vai acontecer é, o mercado vai empurrar mais esse mercado, mais ainda esse carro. Vai mais pra frente ainda. A gente tem que puxar pra trás. Atrasar esse processo, pelo menos. É disso que a gente tá falando. Tá bom? De novo, curtiram o vídeo? A partir de hoje eu também estou publicando vídeos para membros aqui no YouTube. Então, seja membro aqui, vídeos exclusivos para vocês.